Bendito seja o Senhor, Rei dos exércitos, Criador dos céus e da terra. Aquele que te ama, que me ama, que nos ama. Aquele que enviou seu Filho Jesus para morrer em uma cruz. E um dia voltará, porque ele ressuscitou, não está morto. Foi levado ao céu, mas brevemente voltará para buscar a sua igreja. Eu pergunto para você: fumar cigarro é pecado? Como podemos determinar isso? Que é uma das preocupações em uma igreja evangélica, quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador e essa pessoa tem esse vício. Pode observar que às vezes a pessoa tem vários vícios, vários hábitos na sua vida que é entendida, interpretada como errado e como um pecado. Entretanto, não se fala tanto à pessoa dos demais vícios que ela pode ter ou ela tem, como no caso do cigarro. Vamos ler a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e o versículo 16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Primeiro nós precisamos entender. No Antigo Testamento tinha o templo, antes do templo tinha o tabernáculo, um lugar sagrado, que tinha o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, santo dos santos. No caso do templo, o templo era considerado sagrado por ser levantado com o propósito de ali sacrificar ao Senhor, adorar ao Senhor, bendizer ao seu santo nome. Como eu disse, tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. Mas o templo inteiro, como também o pátio, era considerado sagrado. Por exemplo, é nesse compartimento do templo, do pátio, em que Jesus encontrou ali as pessoas vendendo ovelhas e trocando moedas, que ele expulsou a todos e disse: não transformei a casa de meu pai em casa de ladrões, porque a minha casa será chamada casa de oração. Então a casa no Antigo Testamento era considerado o templo de Deus, através da Arca da Aliança, onde estavam ali os querubins sobre a tampa daquela pequena caixa de ouro, revestida de ouro, onde Deus se manifestava. Uma vez por ano o sacerdote ou o sumo sacerdote entrava naquele lugar para ali oferecer por si e pelo povo, uma vez por ano, o sacrifício pelo perdão dos pecados. Então, o templo era considerado santo, sagrado, a habitação de Deus, apesar que o próprio Deus diz que ele não habita em templo feito por mão de homem, mas o templo era considerado templo de Deus. No Novo Testamento, nós não temos um templo de Deus. Talvez o prédio é considerado, ele é dedicado a Deus e considerado como algo sagrado, mas não como uma habitação de Deus. Aí o apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que sois templo de Deus? No Antigo Testamento era considerado templo de Deus o prédio, o lugar de adoração. No Novo Testamento é o nosso corpo, a nossa vida é o templo do Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo disse, e repito: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita? Habitar, morar, não é ficar temporariamente, não é ficar alguns momentos acampados, não, é habitação. Aí diz o versículo 17: se alguém destruir o templo de Deus, quem é o templo de Deus? Somos nós, aqueles que aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador. Lá em João capítulo 14 e o versículo 17, diz que o mundo não pode receber o Espírito Santo. O mundo está dizendo das pessoas que ainda não aceitaram Jesus, que não são seguidoras de Cristo.
Logo, as pessoas que não têm o Espírito, então não é habitada pelo Espírito. Aqui, aí Jesus disse, mas vocês conhecem o Espírito, porque ele habita, ele habita com vocês e estará em vocês. Versículo 17, 14 e 17 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Então, nós somos templo do Espírito. Aí diz, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então ele diz o quê? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Ou seja, Deus punirá, Deus vai punir um dia alguém que destrói esse templo. Quando alguém fazia qualquer coisa considerada errada no templo em Jerusalém, isso é chamado de profanação. Quando alguém usa no seu corpo, ou usa seu corpo de forma incoerente, de forma errada, praticando o pecado ou apresentando ele, os seus membros como para prostituição, que é o templo de Deus, está fazendo a mesma coisa, profanando. Por quê? Se é o templo do Espírito de Deus, eu não posso colocar dentro desse templo qualquer coisa que seja considerado errônea ou abominável. Ainda no capítulo 6 e o versículo 19 diz: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Eu não sou meu, eu sou de Cristo. Por isso a Bíblia diz que tudo aquilo que comais, que bebais, faça isso para edificação, faça isso para a glória de Deus. Porque a minha vida está entregue a Ele. Então, todo o meu comportamento, palavra, gesto e postura não pode contrariar os princípios da palavra de Deus, porque eu sou comprado pelo sangue de Jesus, pertenço a Ele. E tudo aquilo que eu ingerir, que eu colocar em mim, que prejudicar a minha vida, tudo que eu aderir, que é prejudicial, eu já sei. Isso está violando a lei do meu corpo. Eu estou profanando esse templo. Aí diz assim: por que foste comprado? Porque todo homem sem Deus é escravo. Cristo nos comprou do mercado da escravidão para o seu reino. Porque fomos comprados por um bom preço. Bom preço por quê? Porque foi pelo precioso sangue de Jesus. A primeira epístola de Pedro, a partir do 16 ou 17, se não me falha a memória, diz que nós fomos comprados não com ouro, nem com prata ou nada corruptível dessa vida, mas com o precioso sangue de Jesus. Porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Algumas pessoas dizem que a carne é má, que só o espírito que será preservado, só o espírito que é bom, mas o restante não presta. Mas na realidade, a Bíblia diz que tanto para a gente glorificar a Deus, pois a Deus, eu vou repetir o versículo, porque foste comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, que é essa forma corpórea visual, física, e no vosso espírito, os quais, tanto o nosso lado físico como espirituais, os quais pertencem a Deus. Por isso que a Bíblia diz, o versículo 17, diz assim, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição, porque todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o próprio corpo. Por isso que a prostituição é um pecado considerado muito grave, obras da carne, e se usa o corpo para praticar. Estamos violando a lei de Deus, porque nós temos que ser um só em Cristo, no lado espiritual, e quando o homem casa e torna um só com sua esposa,
Mas também aqui os versículos anteriores, do capítulo 6 também, você pode ler a partir do 12, diz também que o homem quando se prostitui, ele se torna um com a prostituta, que não é a sua esposa, que é um veículo para o pecado. Então, quando temos a preocupação em relação ao fumo, ao cigarro, porque ele destrói o nosso corpo, ele causa dependência, ele causa enfermidades, ele causa destruição no corpo. Este corpo que é templo do Espírito Santo. E o cigarro é tão terrível que ele prejudica às vezes mais a pessoa que está perto daquele que fuma do que o próprio fumante. Então o corpo está sendo violado, está sendo destruído por causa de um vício. O cigarro causa dependência, o cigarro ele vicia, por isso que talvez algumas pessoas que estão me ouvindo agora não conseguem deixar de fumar, porque é dependente, você se tornou escravo disso, porque você não consegue dominar. Algumas pessoas dizem assim, no dia que eu quiser, eu paro de fumar, mas você já conseguiu parar de fumar? Não. Eu consegui parar alguns dias, então não deixou o vício, porque ele fica muito tempo no seu organismo. Então, o cigarro, ele prejudica. Eu vou usar um exemplo. Por que glutonaria é pecado? Não é comer? A pessoa não poderia comer o tanto que ela quer? Mas o que acontece se alguém comer demais? Desordenadamente, descontroladamente. O que é isso? O que isso causa? Prejuízo para o seu corpo físico. E aí, além disso, a Bíblia diz para sermos moderados, e a moderação ela cabe em todos os aspectos da vida humana. Então, o cigarro é sim pecado porque ele prejudica ao corpo físico, ele vicia. Vício é todo hábito prejudicial, todo hábito desnecessário, todo hábito prejudicial à vida física, espiritual, à vida moral, sentimental. Então, todo comportamento repetitivo, desnecessário, que causa prejuízos, isso é um vício, é ruim para a minha vida e para a sua vida. Eu digo para você que está me vendo agora, Jesus pode te libertar disso. Jesus pode te tirar desse lamaçal, desse charco de lodo, deste mal que prejudica você, a sua família, seus amigos, quem está perto de você. Essa dependência não é de Deus. Passe a depender de Deus, passe a depender do Espírito Santo, passe a depender de Cristo, da sua palavra. Fumar é prejudicial à saúde. É interessante que até no volume, a carteira de cigarro, como popularmente é chamado, está escrito que fumar é prejudicial à saúde. Isso não precisa de um âmbito religioso, espiritual para falar sobre o assunto, para falar sobre isso ou dizer como isso é ruim. Não estou aqui combatendo o cigarro, estou falando para você que fumar prejudica o seu corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Jesus te chamou, te escolheu, você foi gerado para ser um servo de Deus, habitado por Ele. Davi, quando pecou, ele teve medo de perder o Espírito Santo, porque o pecado na vida do homem pode afastar o Espírito Santo. Lembra bem, Davi quando adulterou, e depois ele confessou seu pecado, após ser repreendido pelo profeta. Aí ele diz, não retire de mim o teu Espírito Santo. Salmo de número 51. Aí ele diz também, torna a mim a alegria da salvação, porque o adultério dele, que levou ao assassinato do marido da mulher que ele tinha adulterado, e outros tipos de pensamento nesse mesmo contexto, fez com que Davi temesse perder o Espírito Santo. E nós não podemos viver sem o Espírito Santo, porque quem vive sem o Espírito Santo vive segundo a carne. E lá em Gálatas capítulo 5, a partir do 19, se não falha a memória,
aquele que anda segundo a carne, os vícios desta vida, não pode herdar o reino do céu. Não entrarão no reino do céu. Então, não está escrito na Bíblia a palavra vício nesse sentido, dizendo assim, olha, os viciados em cigarro, os viciados na nicotina, esse não herdará. Mas nós temos que entender que a Bíblia diz que aquele que destruir o seu corpo, muitas pessoas morrem por causa desse vício. Causa tanto transtorno e dificuldades respiratórias e outras mais, por causa do cigarro. Então, fumar é pecado porque prejudica o seu corpo, que é morada do Espírito Santo. E você precisa ser cheio, não de cigarro, não de qualquer outro vício, como diz a Bíblia, não vos embriagueis, não vos encheis de vinho. Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito Santo. Repito, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Já pensou tanto dinheiro que você tem gastado com cigarro e não vai ter benefício nenhum? Vai ter prejuízo para a sua vida física, para o seu corpo, que Deus quer habitar nele, e ele sendo usado dessa forma, jamais Deus habitará. Então, se você está sendo viciado, Deus é poderoso e misericordioso. Ele te dá ainda hoje uma oportunidade para se libertar dessa escravidão. Que Deus te abençoe. Busque a presença do Senhor. Leia a palavra. Assista aos vídeos deste canal. Se inscreva. Compartilhe o vídeo. Porque Deus tem uma obra para realizar na sua vida. Fumar é pecado.